nós estamos aqui com o Mr. Edson Rodrigues e também com a Vanessa Diniz. São os nossos convidados de hoje e eles vão estar comentando e dando a opinião deles a respeito do próximo UFC que rola sábado agora, senhoras e senhores. E na luta principal, Henry Cejudo e Adong Song. E também teremos a participação de 4 brasileiros. Um deles, inclusive, foi o Jean Matsumoto, esteve aqui conosco, vocês puderam acompanhar. E nós, a partir de agora, falaremos então a respeito dos outros 3 brasileiros e também da luta principal da noite, tá? Temos algumas coisas também, algumas outras notícias aí que a gente vai querer saber a respeito. A gente vai querer saber a opinião também dos nossos convidados aqui, tá? Até porque tem gente chegando no UFC, tem lutas sendo marcadas, tem disputa de cinturão que a gente não estava esperando, enfim, nós vamos trazer esses assuntos para vocês ainda hoje. E a primeira luta ainda no card preliminar. Boa, obrigado, meu amigo. No card preliminar, o primeiro brasileiro que estará se apresentando é aí, ó, Rafael Cerqueira, ele vai enfrentar aí o Bukauskas. E eu quero começar, aproveitando que a Vanessa deu ali deu um pequeno tilt ali, né, no começo do programa, a gente nem conseguiu apresentá-la direito. Imagina, coisas da internet, tem coisa que, foge do nosso controle. Gente, eu moro no centro, a internet é horrível aqui. Centro da onde? Centro de São Paulo, Santa Cecília. Boa, centro de São Paulo. Eu estou em São Bernardo do Campo, você tá onde, Mr. Edson? Santo André, ABC também. Santo André tá pertinho, por isso que Vocês nosso sinal tá bom, entendeu? Por isso que o nosso sinal tá bom, que nós estamos pertinho. Né? É isso. Aqui eu não tenho cabos, né? Não tem cabo, não tem fiação na rua, porque senão os moradores de rua roubam, então é um caos. Ai, meu Deus. Então tá, senhoras e senhores, vocês também podem fazer os comentários a respeito dos combates, ou até mesmo o comentário em cima do comentário aqui dos meus convidados, tá bom? A primeira luta, como eu disse, da noite aí, ó, Rafael Cerqueira, o The Lion, vai enfrentar 11 vitórias e uma derrota apenas na sua carreira profissional de MMA. Ele enfrenta aí o Modestas Bukauskas com 16 vitórias e 6 derrotas. O que eu posso dizer é que o Rafael Cerqueira é um atleta lá do Galpão da Luta da Bahia. E é um atleta que tem uma parceria muito grande aí com o Thunder Fight. Eu estou ansioso para ouvir aqui o Edson, mas antes eu quero ouvir você, Vanessa. 11 vitórias e uma derrota, que foi a última luta dele. O que você trouxe para nós aí do Rafael Cerqueira? O Rafael, ele tem 11 vitórias, uma derrota, 8 vitórias por nocaute, 8 no primeiro round, e ele vem do Galpão da Luta, como você disse, onde a gente tem Jailton Malhadinho, né? Então, know-how, assim... Sim, Edilson Teixeira... Exatamente. Então, ele já tem, querendo ou não, por trás, assim, alguns exemplos de como estar dentro do UFC e sofrer essas pressões e tudo mais. Bukauskas, ele já lutou com um brasileiro também, perdeu, que foi o Vitor Petrino, na sua penúltima luta. E o Vitor subiu agora também para a categoria do pesado, né? Então, eu acho que essa luta, os dois... eles são da trocação, eu acho que é uma luta que vai ser bem legal. Mesmo o Rafael tendo 2 finalizações, eu acho que ele vai tentar fazer a luta em pé com o Bukauskas. É bem provável mesmo, hein? Eu também acredito numa luta de trocação. E Mr. Edson, qual a sua opinião sobre este combate? Bom, o Rafael, ele acabou sendo derrotado na estreia, né? Então isso pode ser que mexe um pouco com o atleta, né? Mas apesar disso, ele tem um retrospecto na carreira muito bom, que são 11 vitórias, né? Então tem tudo para ele chegar tranquilo. Tem a questão de mudança de categoria mesmo, né? Agora essa luta é meio pesado. Considerando a academia dele, pode ser que ele venha apostando também em grappling, né? Fazer aquela luta agarrada, aquela luta bem próxima mesmo, estilo Jailton Malhadinho, né? Fazer aquela luta de derrubar, pressionar e buscar o ground and pound o tempo todo. É um cara muito forte, então ele tem condições para isso. Só que assim,
se ele tentar essa luta em pé, eu também acho que ele tem mais possibilidades de vitória, sinceramente. Eu acho que para a posição dele nesse momento, eu acho que pode ser até mais estratégico, vamos dizer assim, porque uma luta em pé a gente sabe que é uma luta que entrega mais para o público, e o UFC hoje ele considera muito isso, né? Então, se o Rafael ele chega aí fazendo uma boa apresentação em pé, eu acho que ele consegue até aliviar um pouco, talvez, essa pressão que ele esteja sentindo, né? E o curioso do Rafael, que claro, ele tem o Jailton e tem a Rondinha, né? Que também é do Galpão, também está no UFC. Mas ele chegou a ser chamado para o Contender Series, mas houve tantas trocas de adversários para lutar com ele, que aí ele acabou tendo a luta dele cancelada e o UFC chamou ele direto, né? Falou, tipo, não, vem direto que é melhor, porque no Contender não tá rolando, mas é um cara que chegou com uma certa moral. Então eu acho que dá para ele fazer uma luta aí, apesar dessa pequena pressão que tem, né, por conta da estreia não ter saído tão bem, eu acho que dá para ele administrar bem, buscar essa luta, desenvolver um pouco dessa luta em pé e usar esse grappling mais, vamos dizer assim, como alternativa, né? Se não tá uma parada muito boa ou se precisa dar uma pressionada maior no Bukauskas, buscar esse grappling, mas em primeira instância eu também apostaria que o Rafael vai vir buscar um pouquinho mais de trocação. Exatamente. Inclusive, o que o Edson disse da derrota da estreia do Rafael, eu vi uma entrevista dele que ele deu essa derrota, diz que não foi por pressão da luta, e sim foi por emoção. Ele deixou tomar conta a emoção, por ele não ter passado pelo Contender, ter subido direto no octógono dos sonhos, que era o UFC. Então, foi a emoção que acabou tomando conta e não a pressão. Mas aí vale dizer que, querendo ou não, nessa primeira derrota, que durou 52 segundos, ele levou mais de 18 porradas, né, consecutivas, sem ter nenhuma chance de troca, de revide, de nada. Então, se foi a emoção, é isso que ele vai ter que trabalhar muito, porque o Bukauskas, querendo ou não, também é um bom trocador. E aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, então. E é um ponto, inclusive, que você levantou agora aí, a Vanessa e o próprio Edson. Estou juntando aqui a informação dos dois. E eu queria saber o seguinte, porque se você for olhar, ele tem 11, né? Conseguiu 11-0, né? Agora está 11-1, porque na estreia dele, né? Ele acabou perdendo. Mas se você for olhar, ele lutou somente eventos assim sem grande expressão, que não são eventos de televisão, sabe? Tipo, eu vou falar nome de eventos, tipo o Thunder hoje tá menos, hoje já teve mais, mas um Jungle, um SFT, sabe? Aquela coisa que é televisão, é ao vivo, tá todo mundo te assistindo, tal. Quer queira ou não, você não acha que passar por esses eventos te prepara para chegar numa situação dessa de UFC e estar um pouco mais tranquilo, por exemplo? Eu acredito que sim, viu, Sandribas, porque é o que você está falando mesmo. Quando você tem um evento preparado para a televisão, é outro evento. Não é a mesma coisa que um evento que não tem esse foco de atingir o público de todas as formas, né, como os maiores eventos fazem. Então pode ser sim que isso fez ali, deu alguma coisa ali no Rafael, ele sentiu muita pressão. É difícil de especular, mas considerando o que a Van falou mesmo, né? Foi uma luta muito curta, foi menos de 1 minuto, ele acabou sendo nocauteado. Então, assim, é óbvio que não é um cara ruim. Então, o que dá para atrelar realmente que talvez chegou ali um pouco nervoso demais. E aí, quando a gente olha o histórico do cara, talvez de fato essa questão de chegar num evento de proporção mundial como o UFC e talvez ser a primeira experiência que ele tem num evento estruturado para que todo mundo veja, aí realmente pode ser que ele tenha sentido um pouco dessa pressão. Mas assim, se foi isso, eu acho que vale dele ser aberto com o time dele, para que o time dele trabalhe em cima disso e ele chegue mais tranquilo nessa segunda luta, né? Para que ele faça uma luta mais completa, mais elaborada. Agora, bem assessorado o cara né? O cara tem a luta que é muito experiente e o manager dele é o Thiago Okamura, que é um cara veteranaço nessa parte de matchmaking, é um cara que sempre acompanha os atletas, então não dá para dizer que falta assessoria, sabe? É um cara que tem tudo para dar certo, sabe? Tem tudo para vingar. E eu acho que, de repente, tendo uma boa luta no sábado, isso pode
destravar aí, talvez, essa parte de nervosismo do Rafael. Eu acho Vanessa, que isso... Desculpa. Espera aí que eu vou engatar aqui uma pergunta para você, porque é o seguinte, você, em cima disso que o Edson falou, quero saber se você concorda também com essa opinião, porque assim, você lutar fora da televisão, às vezes você consegue lutar com ginásio lotado, às vezes você consegue lutar com ginásio de 10, 15 mil pessoas, evento que tá passando no YouTube. Dependendo da cidade, a galera vai, e não tem outra atração, a galera vai. Principalmente cidades, capitais aí, que não tem o futebol, por exemplo, na primeira, na segunda divisão. Esse povo acaba indo para assistir outros esportes. Então eles lotam esse ginásio. Agora, que eu já vi atletas, por exemplo, falar assim, eu já lutei já com a torcida toda contra. Mas tem diferença de você lutar contra um ginásio lotado e de você lutar para a televisão. Eu já vi atleta subir já no cage, né, vamos dizer assim, para dar entrevista para o pessoal da televisão antes de entrar ao vivo. Eu olhei assim, eu vi a mão do atleta tremendo assim, ó. Então a televisão, ela é diferente do que um público também que pode lotar o ginásio. Você lutar para um público, por um ginásio lotado, é diferente de lutar para a televisão. Com certeza. E eu acho que esses eventos, assim, como o Thunder, como Batalha era também, né, que não são... hoje, foi o que você falou, o Thunder antes era um dos maiores eventos também daqui de São Paulo, assim, né, e de proporção, eu falo de transmissão por televisão e tudo mais, mas, assim, eu acho que a gente tinha uma experiência, por exemplo, o William Bad Boy, eu não sei se você lembra dele, Edson. Ele entrava chorando, ele segurava o choro, ele entrava se tremendo inteiro segurando o choro, de emoção. E ele foi fazer uma luta, não lembro agora se ele foi pro Jungle, não vou lembrar, foi ou o Jungle ou foi o LFA, que ele foi fazer uma luta e ele já estava mais, digamos, emocionalmente maduro. Só que eu acho que isso depende muito também do que você procura fora da luta. O que você procura de acompanhamento, o que você procura de conversar com a sua equipe, que foi igual o Edson falou, de abrir para a equipe, de falar, olha, eu não tenho um emocional muito bom e tudo mais, porque a gente vai falar da luta do Kemuel no Thunder daqui a pouco, né? Só que assim, eu acompanhei o Kemuel, mais ou menos, quando ele foi pro Contender, porque eu estava acompanhando o Chicão, para fazer as fotos, as entrevistas, tudo mais, lá no estúdio do UFC Fight Pass, e daí o Kemuel tava lá, e ele tava super feliz, ele tava super empolgado, a gente tava zoando ele, que as filhas dele iam zoar ele, que ele tava fazendo maquiagem e tudo mais, ele tava muito, né, empolgado com tudo isso, ele já tinha lutado Jungle, né, ele inclusive lutou com o Poatan também e tal, então ele tava nessa de que eu vou calar a boca do Poatan e tal. Chegou no Contender, ele teve um emocional aflorado, que ele falou, não vai dar, não vou lutar. Ele chegou lá, viu as câmeras, ele se assustou, a emoção dele tomou conta e ele acabou perdendo a chance, né? E então, eu acho que vai muito disso. Foi igual eu perguntei para o Jean se ele faz algum acompanhamento psicológico, porque a gente teve exemplo também da Ronda Rousey, que via invicta de tudo, e na primeira derrota saiu, foi fazer o WEC, foi fazer outras coisas. Então, eu acho que vai muito também do suporte que ele tem fora do tatame, fora da academia. Eu tive conversando também nessa segunda-feira com um atleta de MMA e eu conversei com ele justamente sobre isso. A gente estava falando sobre essa força mental e muitas vezes essa ajuda profissional que o atleta precisa ter no meio do caminho. E que muitas vezes ela é adicionada à carreira dele quando o cara já está ali com 3, 4 derrotas. Né? E a gente está falando de um caso que o cara está invicto. Por que não trabalhar isso antes? Porque, que nem ele falou, né? Pode ser que a derrota venha, e se vier, eu sei o que eu vou fazer. Mas falar exatamente. É fácil, né? Traçar um caminho, falar é fácil. Viver isso é que não é fácil, eu acho. É exatamente isso. É a mesma história. Que o fato do Jean ter dado essa deixa de que tá pronto também já mostra que
o cara não tá assustado, vamos dizer assim, né? Porque Uhum. talvez, é o que você falou, óbvio que a gente vai testar, eu nem espero testar o Jean nessa situação, que ganhe muitas e mais, tá ligado? Sim. Mas realmente a gente só vai saber depois de acontecer alguma coisa, né? O Rafael, por exemplo, comparando com o Kemuel, igual a Van falou, o Kemuel, de fato, eu acho que ele chegaria com um hype muito grande, aí eu acho que isso somou, tá ligado? Porque é o cara que ganhou do Poatan, mas tudo bem que é estreia, mas ninguém quer saber disso, irmão. Quando você olhar o registro de luta lá, você ganha do Poatan, entendeu? Então, eu acho que ele chegaria com um hype que eu acho que ele não estava pronto para esse hype, tá ligado? Sim. Eu acho que ele não estava pronto para talvez... A pressão ia ser grande. Exatamente. Chegou ali, talvez viu que realmente era uma parada real, igual ele mesmo falou, né? Pô, os caras que eu vejo na TV, tá todo mundo aqui lutando no mesmo evento que eu. E aí acho que ele sentiu muito. Isso. E além disso, existe uma expectativa porque eu ganhei do Poatan. E se você fizer um paralelo, o trajeto dele poderia ser o mesmo trajeto do Poatan, porque o Poatan ganha do Adesanya, que vai pro UFC e é campeão. Quando o Poatan chega no UFC, o que todo mundo queria era o quê? Era contra o Adesanya. Então, a trajetória do Kemuel eu acho que pesaria muito nesse sentido. E eu acho que é isso que talvez possa ter passado ali também, dele calcular, se eu ganhar 2 lutas, eu já vou estar nas cabeças da parada, entende? Então, talvez isso pode ter pesado muito para ele também. É exatamente isso. E aí é onde que eu acho... Pode falar, Pode falar, Cíntia. Não, eu ia falar isso, é exatamente isso, e é onde eu acho que os atletas, eles têm que ter, igual o Sandribas falou, desde o começo, um acompanhamento, mesmo que seja, sei lá, da família, ou que eles tenham alguém que eles possam contar e abrir mais, sabe? Mesmo quando não tem condições de fazer um tratamento, né, de pagar um tratamento, um psicólogo, qualquer coisa, um terapeuta, de fazer esse trabalho de expor os sentimentos, porque atleta, eles são muito fechados, e eles vão guardando, né, leva porrada e não chora. Então, esse lance de expor o que sente, eu acho que acaba sendo muito importante exatamente por isso, porque, querendo ou não, Kemuel chegou onde chegou e chegou lá na hora e falou, não vai dar, e é o emocional falando mais alto. O Rafael, a mesma coisa, perdeu com 52 segundos, levando mais de 18 socos na cara, por causa de emoção. Então, assim, acontece, e eu acho que não é só nem pela parte de chegar e ter a emoção florada. Eu acho que tem muito atleta também que tem o ego muito aflorado. E que aí esse trabalho também precisaria ser feito. Porque ele tá chegando numa escala e chega num certo momento que, de repente, ele vai cair. E aí essa frustração vai para onde? Então, são os dois lados. É tanto o mais emocionado que tem medo, quanto o que tem o ego muito aflorado, que acha que vai muito longe e, de repente, leva uma porrada na vida, sabe? Exato. Ok, e daqui a pouco a gente volta com esse assunto aí, porque nós vamos voltar com um cartazinho aí do Kemuel Otoni, e aí a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Então, para vocês, vitória do Brasil? Vitória do Rafael? Do Brasil. Ah, cara, eu daria boa calça, mas a minha torcida é pro Rafael. Exatamente, é que avaliar a torcida é foda, mas eu acho que dá pro Rafael, sim. Legal, isso é muito bom. Olha só, deixa eu colocar mais alguns outros comentários aqui da galera que está participando conosco. O Enzo Macchini, Edson, brabíssimo demais. Tá gostando aí dos comentários do Edson? Muito obrigado, Enzo. Forte abraço, meu irmão. A Vitória Maria Camilo. Essa já tá te chamando pelo sobrenome, hein? Rodrigues. Camisa 11. Olha aí, ó. Muito brabo o trabalho de vocês. Legal. Obrigado, Vitória. Forte abraço. Não, Vitória, o sobrenome dela é Rodrigues. Eu pensei que em cima ela tinha escrito Rodrigues, mas não. Em cima ela só botou só a chamazinha. Cadê ela? A chamazinha e um soquinho. Olha lá, ó. Tá vendo? E quem participando aqui conosco também é o canal Aleatório, que escreveu aqui que vai dar Matsumoto.